Fala galera da Proton, tudo positivo por aí? É o seguinte pessoal, né? Algumas semaninhas aí para a prova da ETEC e a gente aqui da Proton vai quebrar tudo para essa prova, beleza? Então segue a vinheta aí, vamos resolver esta bagaça. Pessoal, é o seguinte meus larapinhos, é o seguinte pessoal. Professor, o que é isso? Você tá loucão, né? Cheio de risco aí na lousa. O que é isso aí, né? Seguinte, pessoal, essa daqui é uma das matérias mais importantes, tá? Que você vai poder estudar para o conteúdo de física para a ETEC. Então, presta atenção que é bem tranquilinho, tá bom? É o seguinte, pessoal. Imagina um cubo de gelo. Cubo de gelo, professor? Como assim? De água? É, de água, né? Então, um cubinho de gelo, beleza? Cubinho de gelo, aqui, tá aqui. E eu vou colocar, né, uma chaminha aqui, tá bom? Para aquecê-lo, beleza? Finge que é o fogãozinho aqui da sua casa, tá ok? Finge que é o fogão. Beleza, coloquei essa chaminha aqui. Pessoal, é o seguinte, né? À medida que eu vou passando energia térmica para esse cubinho aqui, né? Vou transferindo calor para ele, né? Ele vai se derretendo, né? E é o seguinte, né? Na verdade, o que acontece é ele ir aquecendo, né? Então, pessoal, ele vai se aquecendo, até o momento que vocês sabem o que acontece com ele, ele vira água, não é? Ele vira água, pessoal. Então, ele vira água. Então, essa água aqui, né? Essa água em forma de sólido, que é o cubo do gelo, passou para o estado líquido, né? Então, virou líquido aqui, a aguinha, beleza? E aqui estava sólido. Perfeito? Perfeito. Beleza, pessoal, mas aí eu vou continuar colocando foguinho aqui nessa bagaça aqui. Vou continuar colocando foguinho aqui. Por quê, professor? Porque você é loucão? Também, né? Então eu quero ver o que acontece aqui. Eu sou curioso, pessoal. Sou curioso, beleza? Então eu vou continuar colocando foguinho aqui para ver o que acontece. Bom, depois de um tempinho, né? A temperatura dela vai mudar, e ela vai começar a borbulhar depois de um tempo, depois de aquecido sua temperatura. E ela vai começar a evaporar, beleza? Finge que isso aqui é o vapor, beleza? Isso aqui é o vapor, ok? Então, pessoal, na verdade, o que aconteceu aqui, tá? O que aconteceu nessa parada aqui é o seguinte. O que esse gráfico está mostrando aqui? É o seguinte, pessoal, isso daqui, tá? Esse eixo aqui está representando a quantidade de calor, ok? E esse eixo aqui está representando a temperatura. É o seguinte, ó, à medida, né, que eu pego esse cubo de gelo aqui, sei lá, a menos 35 graus, e vou aquecendo, a sua temperatura ela vai aumentando. Ele se derrete por enquanto? Ainda não, mas a sua temperatura vai mudando, certo? Então ele vai mudando, chegou aqui em zero, né? Na hora que ele chega aqui em zero, ok? Chega aqui em 0 graus, o que acontece, pessoal? Começa a acontecer um fenômeno aqui, ó. Mas continua rolando calor aqui? É claro que continua. Continua rolando calor, beleza? Continua rolando quantidade de calor latente. Continua perdendo, é claro, né? Continua rolando calor aqui, pessoal. Perfeito. Depois de um determinado tempo, né? Ele virou líquido. Aí, à medida que ele virou líquido, eu pego ele aqui em 0 graus e vou aquecendo, tá a 50 aqui, tá a 50, beleza? Vou aquecendo, chegou aqui em 100. Chegou aqui em 100 graus, o que acontece, pessoal? Virou vapor. Na hora, né, que ele chega aqui e vira vapor, continua rolando calor aqui? É claro que continua. Continua rolando quantidade de calor latente, mas continua rolando calor aí. Beleza, pessoal? E nesse estado aqui, ó, nessa fase aqui, né, de 0 até 100 graus e de graus negativos até 0 graus aqui, enquanto ele é sólido e enquanto ele é líquido. O que está acontecendo? Pessoal, aqui, nesses estados aqui, está acontecendo o que macete. E ele só está mudando de temperatura, beleza? Ele não está mudando de estado, beleza? Então, está rolando o que macete aqui, ó. Estaria acontecendo, por exemplo, né, se ele fosse de 22 graus até 28, que é o exemplo do exercício, beleza? E como que você calcula essa quantidade de calor, né, que está rolando aqui nessa parada aqui? Que macete, beleza? Quantidade de calor é igual a massa
multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação da temperatura. Beleza? Então, vamos calcular quanto que fica aí para a gente saber a resposta desse exercício babinho aí. Então, vamos lá. Ó, pessoal, é o seguinte, vou apagar aqui rapidinho e vamos para cima dessa questão aí que é bem tradicional, tá bom? Bem tradicional no vestibulinho da ETEC, beleza? Pessoal, uma coisa, né? Principalmente em reta final, cara, tenta estudar os assuntos que mais caem, tá? Tenta mapear os assuntos que mais caem. A gente vai mapear aqui junto com vocês, tá? Mas tenta fazer isso daí o quanto antes, beleza? Então é o seguinte, pessoal, ó, quantidade de calor, né? Específico que tá rolando é o que macete, beleza? Beleza? E o que quer dizer cada uma dessas coisas aí da forma? O M quer dizer massa, beleza? O C quer dizer o calor específico, tá? Que é propriedade do material, né? Do material, no caso, né? Da substância, no caso. E o delta temperatura, né? Algumas pessoas colocam delta T, outras pessoas colocam delta ômega. Então, o delta ômega é variação de calor, beleza? Variação de calor, ok? Variação de temperatura, só para ver se vocês estão espertos. Beleza, rapaziada? Então, ó, isso aqui ó, poderia ser também o ΔT. Perfeito? Perfeito. Pessoal, ele deu tudo aí, meu amigo. Ele deu tudo no exercício, tá bom? Para você ver que é tão tranquilo, né? Que ele acabou dando tudo. Ó, anotou essa parada aqui? M é massa, C é calor específico, delta ômega aqui é variação de temperatura. Então é o seguinte, ó. É o seguinte. Delta teta no caso, né, pessoal? Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Quantidade de calor vai ser M multiplicado pelo C multiplicado pelo delta teta. É o seguinte, pessoal. A quantidade de calor é igual a 100 gramas, ok? Foi a massa que ele deu aí no exercício, multiplicado por 1, que é o calor específico, ok? Multiplicado, né, pela variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura que ele falou aí? Então, a variação de temperatura vai ser, pessoal, a temperatura final menos a temperatura inicial. Como é que fica essa parada aí? Quantidade de calor é igual a 100 multiplicado por 1, multiplicado pela variação de temperatura, né? Então, 28 menos 22. Perfeito? Então, pessoal, o Q é igual a 100 multiplicado por 1 multiplicado por 6. Beleza? Então, 600 cal. Perfeito, perfeito. Tá aqui a resposta dessa bagaça, pessoal. Beleza? Pessoal, bem tranquila essa matéria, tá bom? Matéria bem padrão, bem padrãozão, tá? Quantidade de calor específico, quantidade de calor latente, né? A gente deu uma pincelada na teoria, mas costuma cair assim, como vocês beleza? perceberam, Colocou nossa o que macete aqui, ó, foi B que de macete, bucéfalo. tá? Se você Mais pensou fácil até besteira, aqui, ó, B pra de você bucéfalo é o cavalo de variação de Napoleão, temperatura, beleza? então E que se você pensou macete, mesmo ok? besteira, E quando que isso é daqui porque vai você valer? precisa estudar Quando mais, ele beleza? só está Curte, mudando compartilha, de temperatura, deixa o pessoal, like tá? No e caso tamo da junto, água, valeu, né? No até caso mais. dessa substância, de 0 a 100 graus ali, ele vai obedecer ao que macete, porque ele só está mudando de temperatura, não está mudando de fase, não está mudando de estado essa substância. Perfeito? Pessoal, bem tranquilo, só aplicar a fórmula, tá bom? Pegou a massa, pegou o calor específico, pegou a variação de temperatura, acabou, 600 cal. Fechou, pessoal? Até a próxima, fica ligado aí nesse canal que vai sair muita coisa aí por aí, beleza? Tamo junto, falou e até mais. Tchau, tchau.